Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início a este evento, o encontro de confraternização, o encontro anual, o encontro de fim de ano da Associação das Empresas de Radiocomunicação no Brasil. Nós teremos palestras, teremos um coquetel, distribuição de brindes, a palavra do presidente. Então, vamos dar sequência ao nosso roteiro, à nossa programação, em nome do presidente Adriano Facchini e de toda a diretoria da Aerobras. Nós vamos saudando de início as autoridades aqui presentes, os empresários, os associados, os dois palestrantes, que são a doutora Marcela Adinani e o doutor Gaspar Moreira, homenageando também de início aqui, em nome da presidência e da diretoria da Aerobras, o doutor Everardo Gomes Ferreira, que é o gerente regional da Anatel, aqui representado por Aldo Antônio Risato Filho e Arnaldo de Souza Filho. Para dar início aos trabalhos de hoje, nós queremos apresentar a doutora Marcela Adinani, que vai proferir a primeira palestra desta noite. A doutora Marcela Amazonas Duarte de Avelar Fiorese Adinani, desde 2011, é assessora no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Ela atua na assessoria direta do ministro João Orestes Dalazen. Em 2000, ela mudou-se de São Paulo para Brasília, onde assumiu o cargo de chefe de divisão de modernização das relações do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, UniCeub, o Centro Universitário de Brasília. Ela obteve em São Paulo o grau de especialização em Direito do Trabalho pela Escola Superior de Advocacia. Ao longo de 4 anos, atuou também na advocacia em São Paulo, nas áreas trabalhista e de direito público. A doutora Marcela, depois dessa atuação em Brasília, em São Paulo, voltou em Brasília em 2006 e assumiu a função de assessora na Procuradoria-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, no qual permaneceu até 2011. Inicialmente, ela forneceu suporte administrativo e jurídico ao diretor-geral e aos subprocuradores gerais do trabalho. Em seguida, atuou na assessoria direta do vice-procurador-geral e do procurador-geral, chefe do Ministério Público do Trabalho em âmbito nacional. Nós queremos convidar, então, para a sua palestra, a doutora Marcela Adinani. Vamos recebê-la aqui com uma salva de palmas. Primeiramente, queria agradecer o convite que me foi feito pela Aerobras através do colega, Dr. Dani Avanzi. Agradecer a oportunidade e, bom, enfim, começar aqui minha palestra. Como vocês sabem, eu trabalho no Tribunal Superior do Trabalho e trouxe como proposta um enfoque um pouco diferente do acidente, das questões relativas ao acidente do trabalho. Não sei se vocês sabem, mas o Tribunal Superior do Trabalho é responsável por dar a última decisão em matéria trabalhista. Então, quando você tem uma reclamação trabalhista proposta contra a sua empresa, ao final quem vai se pronunciar é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a minha ideia é trazer o olhar do Tribunal Superior do Trabalho de maneira a viabilizar a adoção de medidas por vocês que minimizem futuras condenações e os riscos a que os empregados de vocês estão submetidos. Eu ia dar um enfoque um pouco maior na NR 35 e na NR 10, mas como fui informado de que a Aerobras propicia cursos regulares sobre essas instruções normativas do Ministério do Trabalho, eu resumi um pouco o enfoque que eu ia dar sobre essas instruções e resumir ele aos seguintes pontos. Com relação aos equipamentos de proteção individual, para a Justiça do Trabalho é necessário não só
que fique comprovado que vocês entregam esses equipamentos aos empregados. É necessário também, o mais importante é que vocês, além de entregar, fiscalizem essa utilização, a utilização desses EPIs, façam a manutenção desses EPIs, e de modo que quando vierem a entrar numa contenda trabalhista, se for o caso, vocês tenham como demonstrar que houve por parte da empresa um interesse em realmente minimizar os riscos da atividade, em preservar o empregado e em manter esses EPIs sempre em dia, sempre funcionando, com a finalidade sempre de diminuir o risco que submetido os empregados das empresas de vocês. O desdobramento dessa perquisição consiste em saber também se a prestação de serviços que implica o deslocamento do empregado por rodovias intermunicipais e interestaduais constitui uma atividade de risco. A solução para tais questionamentos assegura-se importante, tendo em primeiro lugar um texto que permeia o surgimento dessa teoria da responsabilidade objetiva, independentemente da culpa do empregador pelo dano causado. É a teoria do risco criado, como fundamento para a construção do Instituto da Responsabilidade Objetiva. A partir do reconhecimento de que várias hipóteses concretas, a preponderância da gravidade das condições instituídas por uma atividade de quem não pode ceder a impossibilidade de cumprir as determinações da empresa, surge o dever de indenizar o empregador. No panorama atual, a interpretação teológica que é feita pela Justiça do Trabalho, a versão histórica da teoria da responsabilidade, permite concluir que o conceito de atividade de risco não se aquilata necessariamente à luz da atividade empresarial em si, conforme o respectivo objeto estatutário da empresa. Apura-se tendo em vista também o ofício executado nas condições excepcionalmente perigosas, expondo o empregado a risco acima do normal do que outros empregados. Presentemente, segundo a atual doutrina, a vítima, e não o autor do caso da empresa, constitui a essência da referida norma. O foco atual das decisões da Justiça do Trabalho está na proteção da dignidade da pessoa humana. O ordenamento jurídico vem se posicionando de modo a assegurar a todos um tratamento atualmente no direito contemporâneo com as diferenças que inferiorizam alguns empregados. Deve continuar cada vez mais forte, expandindo o campo da responsabilidade objetiva do empregador. A vítima, e não mais o dano, e não mais o autor, é o enfoque central da responsabilidade. Isso significa dizer que, independente da atividade ser exercida ser de risco ou não, independente da empresa ser uma empresa que exerce atividade de risco, o fato de se submeter o empregado a deslocamento constante é um fator de risco além do que os outros empregados normal estariam submetidos. Por conta disso, a responsabilidade fundamental no risco consiste na obrigação de indenizar do empregador, que por sua conta submete o empregado a esse maior risco, que é o deslocamento em rodovias estaduais, interestaduais e intermunicipais. Não se tem em conta a conduta individual isolada, mas sim a atividade como conduta reiterada, habitualmente exercida, organizada de forma profissional ou empresarial, para realizar fins econômicos. Assim como o empregador assume a responsabilidade pelos riscos econômicos, vem se entendendo que ele assume também a responsabilidade pelos riscos a que submete seus empregados. O objetivo atual do legislador é estabelecer uma cláusula geral de responsabilidade objetiva, que abrange toda a área de serviços, principalmente essas em que o risco a que se submete o empregado é constante. A transposição dos fundamentos anteriormente adotados pelos civilistas à esfera do direito do trabalho permite concluir que, para efeito de aplicação da responsabilidade objetiva no âmbito da relação de emprego, o desenvolvimento da atividade de risco de determinada empresa não define necessariamente o potencial ofensivo da condição laboral que se submete aos seus empregados. Refere a responsabilidade objetiva do empregador por eventual dano causado no ambiente de trabalho. Mas o ofício do empregado se sujeita ou não a condições de risco.
Há situações em que, a despeito da atividade empresarial não configurar risco extraordinário, a própria dinâmica laborativa de alguns ofícios submete os empregados a condições de perigo desproporcional. Nesses casos, sempre vai surgir o dever do empregador de indenizar. Um exemplo que eu trouxe sobre isso é a respeito da aplicação de teoria objetiva no caso em que a empresa de informática respondeu pela morte do empregado, técnico de informática, que não exerce uma atividade de risco, por conta de acidente automobilístico ocorrido em função do ofício exercido por ele. A empresa determinava que ele fosse atender clientes, a empresa determinava que ele fizesse com presteza, e para isso ele necessitava se deslocar. Por conta disso, sofreu um acidente e foi determinada a indenização pela empresa. As formas mais comuns de indenização que a gente tem visto nesses casos são uma indenização em valor em pecúnia, pela morte, que normalmente se dirige aos herdeiros, e outras, às vezes, em forma de pensionamento, quando essa pessoa é o responsável pelo sustento da família. Quando tem filhos ou mulher, 1/3 do salário se determina para os filhos até a idade de conclusão da faculdade, e para a esposa ou o esposo, uma pensão até a média de idade do brasileiro, expectativa de vida do brasileiro. Então, o que eu queria ressaltar é que não há dúvidas com relação ao fato de que o deslocamento de carro pelo empregado por rodovias intermunicipais e interestaduais, quando imprescindível para o exercício da atividade da sua função, o submete a um risco acentuado. E nessa hipótese, em que a sujeição é determinada pela empresa, sempre haverá esse dever de indenizar pela respectiva empresa. A minha sugestão para esses casos, que tem tido uma demanda muito grande atualmente no tribunal, envolvendo essa questão, é que a empresa se acautele, talvez entabulando mediante negociação coletiva, valores já pré-fixados para indenizações nesses casos, de modo que quando vier a sofrer uma contenda trabalhista não haja uma fixação pelo magistrado, que pode ser muito superior do que o verificado. Uma outra solução que eu imaginei foi a contratação de um seguro coletivo ou individual pela empresa, com a finalidade de que a empresa se veja ressarcida no caso de uma possível condenação ao pagamento de indenização decorrente de lesão moral ou patrimonial, sofrida pelo empregado em razão do deslocamento. Através da negociação coletiva também pode-se prever um pagamento antecipado desses valores, de maneira que quando se vier a sofrer uma condenação por conta desse fato, a empresa tenha ao menos um ressarcimento ou um valor pré-estipulado a fim de minimizar os custos por ela suportados. Voltando à questão da jornada externa, a minha sugestão para as empresas, além de evitar qualquer tipo de controle do trabalhador, é que preveja em norma coletiva as horas extras, o valor de horas extras, que talvez se utilize das comissões de conciliação para entabular um acordo especificando essas horas, ou então adote, que seria o mais recomendado, um regime de compensação de jornada, seja ele banco de horas ou através de acordo individual, e de maneira que as horas que venham a ser trabalhadas além da jornada normal pelos empregados possam ser compensadas. E ressalto que para esse tipo de compensação, qualquer regime que seja firmado na empresa, seja de forma individual ou coletiva, além dele prever o próprio regime de compensação, ele deve prever a maneira em que vão ser compensadas essas horas. De que forma, em que dias, qual o montante de horas pode ser compensado no total, em que período pode ser feita essa compensação, dentro do próprio mês, 2 meses. Se não houver essa especificação nesse tipo de acordo, ele é inválido para a Justiça do Trabalho. Então, ele não resulta nenhum efeito para a empresa. Então, além da previsão, tem que estar estabelecido todas as condições em que essa compensação se dará.
Então, quero agradecer a paciência de vocês, agradecer o convite mais uma vez à Aerobras, desejar um bom final de ano a todos, já que aqui é uma festa de confraternização, e esperar que nos vejamos em breve. Obrigada. Bom, a presidência da Aerobras, a diretoria, agradece muito esta brilhante e esclarecedora palestra da doutora Marcela Adinani, que é assessora do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília.